Olá, olá. Boa noite, como estão? Hoje ainda não fui lá acima, estive só aqui e acabei agora. Mas ainda deu para dizer boa noite a vocês, todos, e nem me arranjei, mas também não faz nada de mal, porque o que interessa é o que se diz e o que se faz e a intenção. Mas eu vou tirar este casaco, que é um casaco que eu uso, aqui só para não ter frio, espero não ter frio, não me consertei nem nada, mas não faz mal nenhum. Interessa é que, mesmo atrasadico, estou aqui. Hoje tive aqui mais coisa. Agora fugiu tudo. Está tudo fugido. Fugiram de mim? Já estou a ver que fugiram de mim. E eu hoje vim só aqui para vos dizer boa noite, para estar um bocadinho com vocês, para fazer a oração. De resto, podemos, por exemplo, fazer uma coisa interessante que é... vocês têm frio? É que eu tenho frio. Nem consigo perceber se não está frio. Nem tinha água ao pé de mim. Agora já tenho. Vá, vamos a partilhar o direto, porque como eu me atrasei, porque toda a gente pensa que não há direto. E então vocês estão mesmo bem? Estão felizes? Há alguma felicidade em vocês? Falta achar, pois falta, mas esta que eu tenho ao lado, a Detinha. Estás bem, filha? Espero que sim. Pois ligas-me. Eu ainda não subi lá acima, tenho estado aqui embaixo todo o dia, toda a coisa. Hoje as coisas não foram. Não foram. Não foram. Olá, Maria Zé, boa noite. Não foram muito. Foram. Hoje o dia para mim foi um bocadito complicado. Mas é normal. É normal, mas não é normal. E é normal. Então eu vou mandar a minha mensagem para vocês. A alegria, a abundância. Espera lá. O amor. Tenho que pôr outra vez. Umas medalhas de alguns. Para alguns que eu quero. Que eu já li alguns nomes. Uma mensagem que eu vou mandar. E vou mandar aqui uma prenda para vocês. Pois uma mensagem muito grande. E esta tenho que mandar muito porque é para muitos. Depois uma prenda também muito grande. E depois, como nós estamos em oração, isto é a dizer que alguns de vocês precisam de oração e que precisam mandar uns corações. E isto é para eu chegar a vocês. E depois digo assim umas palavras. Acho que é assim que se escreve. Olha que eu estou aqui. Mais um bocadinho o Facebook tira-nos, porque não houve a ninguém a falar. Portanto, aqui está um presente para vocês. Olha, que engraçado. E agora? É aqui. Estava a ver que não era capaz de mandar. Vão lá ver o presente que eu vos mandei a vocês todos, vá. O presente é interessante. O presente, uma carta de intenções
E olha, vês? Já puseram aqui que era a 75ª jornada de oração. Olá, Anabela. Fernando está mal escrito, mas não faz mal. Verinha Santos. Neta. Gila. Carla Ferreira. Clara Fonseca. Fátima Marques, Ana Cristina Oliveira. Olá, Ana Cristina de Oliveira. Oferecem 5 corações à Ana Cristina de Oliveira. Diolinda Gonçalves, ofereçam 3 corações. Maria José. Vamos empurrando. Vamos empurrando para onde? Ao menos que para algum sítio. Eu hoje não consigo ler muito bem porque tenho os olhos muito secos. Não puxo as gotas nos olhos, ainda não saí daqui para pôr. António Ari Ramos, boa noite para todos. Um coração para o António. Um coração. Olha, tenho aqui aquilo que eu vos mandei, estou a ver agora. Olha, e ela é giro. Vejam aquilo que eu vos mandei. Mandem também 3 coraçõezinhos para a Ana Paula Venâncio. Não é bem para ela, mas é para ela. Ai, mandem também uns coraçõezinhos para a Carla Moi, que ela anda a precisar muito. Para ela pode ser 5. Porque também não é só para ela, é para o pai dela. Olá, Heloísa, Verinha, Filipa, Andreia Vilela, Tulia Veloso. Ó, Filipe, olha que eu também mandei o recado para ti, está lá. Vai ver. Ana Martins também mandei para ti. Carla Ferreira, um amor. Ana Rocha, também mandei para ti, Ana Rocha. Mas vocês também têm que mandar para a Ana Rocha. Põem assim, Ana Rocha. E põem 2 corações e um balão. O balão quer dizer que a mensagem vai indo. Vai indo. Vocês têm que estar preparados para receber. Sim, senhora, o Rui Carvalho mandou. E um coração para a avó dela, da Verinha Santos. Para a avó, mas Verinha Santos, a tua avó... não vou dizer nada. Boa noite, José Almeida. Vocês têm que encher de corações, sim senhora. Está aqui a Rosária Santos logo e a Maria Luísa para a Carla Moi. Gostei muito. Para a Ana Rocha, sim senhora. Para a Carla, exato, assim é que é. A sério, vou ver, diz a Filipe. Então tens que ir ver. Então, eu mandei pelo Círculo de Fraternidade, não tem o meu nome, mas como eu estou em direto eu posso fazer isso. Pronto. Então, é assim. Tem que ainda ver se este telefone está com muita coisa, porque está uma música a tocar e depois não consideram essa música, embora esteja longe, vocês estão a ouvir, não estão? A música a tocar. Então, de certeza que estão. Tem que se desligar, hein? Porque senão o Facebook começa a dizer que é uma música que está... É uma música que está... Dizem que a música não é minha. Pois, não pode ser. Não é? Espera lá, deixem-me só parar. Isto parou. Deixem-me só fazer aqui uma coisa que eu já vos falo. E vejam lá se vêm todos. Porque eu hoje não vou estar muito tempo com vocês. Está bem? Ainda não subi. Vou estar aquilo que vai ser mesmo só precisinho. Às vezes gosto de estar mais, porque gosto da vossa companhia. Gosto de estarmos todos juntos. Mas hoje não vou estar aqui muito tempo. Pois não dá mesmo. Não dá. Não dá mesmo. Só estou aqui a fazer neste uma coisa que eu costumo fazer, que é para se eu me concentrar demasiado, ter alguém logo pertinho,
que diga alguma coisa a alguém. Já está aqui. Isto às vezes demora o seu tempo a fazer as coisas. Prontos. E agora nem sei como é que se faz. Faço assim. Está tudo feito. Pronto. Então, muito boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Espero que estejam todos felizes. E espero que estejam todos muito felizes. E espero que estejam todos muito bem. E mandem os corações que eu pedi para as pessoas. E hoje, antes do final, vou rever as pessoas que estiveram e que estão precisando de um apoio e de uma ajuda. Não se esqueçam de partilhar o direto para nós conseguirmos que algumas outras pessoas que estão precisando, que eu sei que estão precisando, para pelo menos depois do direto elas também terem acesso, nem que seja à parte da oração, se elas não quiserem, se não quiserem ver. Hoje vou começar com uma palavra que é interessante. Não sei se a disse ontem, sou-vos sincero, mas é assim: tudo o que tu deres, a ti retorna. E eu disse isto ontem, estão-me a dizer que eu disse, não são vocês, mas outra pessoa. Todo o bem que fizeres a ti retorna, mas todo o mal que tu fizeres também a ti retorna. É um bom partido para a reflexão, embora eu ontem tenho quase certeza que falei estas palavras. Quase a certeza. Porque eu estava para vos dizer, pensava que era a primeira vez, e alguém aqui disse assim, não, tu ontem falaste, vocês poderão ver. Mas eu vou repetir, porque é muito importante que vocês comecem a pensar assim. Tudo aquilo que tu fizeres de bem, a ti retornará. Das diversas formas, mas retorna a ti. Mas tudo aquilo que tu fizeres de mal, também retorna a ti. Diversas formas, mas retorna a ti. Portanto, quando escolheres, escolhe sempre fazer o bem. Tenta sempre não fazer o mal. E assim que fizeres o mal, tenta reparar imediatamente para ele não retornar a ti. Por isso, é uma boa frase. Nunca te esqueças de uma coisa. Tudo o que tu fizeres de bem a ti retorna. Tudo o que tu fizeres de mal a ti retorna. Portanto, não vale a pena vocês andarem às vezes ir a determinados lugares para pedirem para fazer mal a outras pessoas. O mal só nos atinge quando nós estamos em afinidade. Por exemplo, se eu estiver com maus pensamentos com maus pensamentos, nós devemos controlar muito a nossa mente. Com maus pensamentos, se estiver, por exemplo, a dizer e a desejar que outra pessoa, aquela pessoa não devia ter sorte nenhuma, mas assim, eu estou a abrir uma porta. Sou eu que a estou a abrir, porque sou eu que estou a pensar. Logo, todos os pensamentos e atitudes idênticas espalhadas na nossa atmosfera são atraídas por essa nossa porta aberta. Nós não devemos abrir a porta, devemos fechar. Na nossa casa entra quem nós quisermos e a nossa casa é o nosso corpo, nunca se esqueçam. Na nossa casa entra quem nós quisermos. Quem não quisermos não entra. Segundo o livre-arbítrio, ninguém pode nos obrigar a fazer seja o que for, sem nossa permissão. Se nós permitirmos, lá está o abrirmos a porta, então algum mal que é feito cai em nós, nos atinge. Portanto, para aqueles todos que me estão a ouvir, eu só repito outra vez. E vocês passem a repetir isso na vossa vida com os outros. Todo o bem que tu fizeres, a ti retorna. Todo o mal que tu fizeres, a ti retorna. Por isso é que nós não nos devemos preocupar quando alguém diz mal de nós e faz-nos mal. Porquê? Já tenho a outra. Olha, este é o meu. Eu gosto muito deste lencinho. Embora já seja muito velho e tenha muitos anos, mas ainda não, eu tenho vários porque as pessoas me oferecem. Graças a Deus cai alguém cá. Vocês não sabem porque é que eu uso isto, porque eu não posso apanhar junto aos ombros e um bocadinho abaixo dos pulmões uma pontinha de frio. Portanto, tem que estar mais quente que o restante do corpo. E é por isso que eu uso isto e muita gente não percebe. E às vezes eu uso isto também para uma coisa. É quando me reúno em determinado local para fazer a prece e a oração. Geralmente, quando eu quero que dê mesmo resultado, eu ponho isto assim
E é assim que eu faço. Assim parece uma velha, não é? Mas agora, pronto, sou que parecendo. Mas eu tenho que ter sempre os ombros um bocadinho para baixo, quentes, porque senão começo com uma tosse horrível e fico mesmo doente. É verdade. Hoje estou assim com a voz porque ontem apanhei um pouco de frio, não tem estado calor nenhum. E hoje também já apanhei um pouco de frio na rua. E como eu ando mais frágil, porque também tenho o direito de andar mais frágil, mas nota-se perfeitamente, e eu até ando um bocadinho preocupado, ando muito mais frágil, tenho que fazer outros cuidados. E às vezes as pessoas não sabem porque é que eu uso isto. Há alguns que eu gosto mais, porque eu não uso isto para enfeitar, eu uso isto para me proteger. Por isso é que eu ponho isto, é para me proteger. E também eu não gosto muito de usar aqueles casacos, eu gosto de usar casacos que sejam, que me protejam. Portanto, eu estou-vos a dizer isto para vocês perceberem também o que é que vocês precisam para se proteger fisicamente, para não ficarem doentes, não sei se percebem. Portanto, nós devemos de usar e de fazer as coisas que nos fazem sentir bem e que nos protejam, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Importa é nós estarmos bem, porque nós ao adoecermos só podemos contar connosco. Contamos com o médico, mas ele dá um medicamento que é só para aliviar, não para curar. Nós temos que contar connosco para nos curarmos. E, portanto, até a nível físico, há coisas que nós devemos ter porque nos fazem bem, não é porque os outros têm, porque a partir do momento que é que os outros têm, não nos vai fazer bem e pelo contrário, pode causar um desequilíbrio em nosso ser, em nossa vida. É por isso que muitas pessoas andam desequilibradas e andam muito tristes, porque passaram a vida muito preocupados com os outros. Isto faz-me lembrar o jogo que as pessoas jogam, que é o Big Brother. Às vezes pode não ter interesse para ninguém, mas psicologicamente aquilo é um bom campo de estudo. E vocês vão de reparar que as pessoas se comportam, muitas vezes, se comportam como a sociedade se comporta. Têm preconceito, muitas vezes guerreiam por coisas, desde comida a calhandrices. Outras vezes estão naquele programa e vê-se preocuparem, viver o programa intensamente em si, vivem para fora do programa, que é o que nós fazemos nas nossas casas, na nossa vida. Vivemos para fora e não vivemos para dentro, e isso é muito mau. Às vezes há assim programas que parece que não têm importância nenhuma, mas através da psicologia nós conseguimos estudar esses programas. Por exemplo, uma das coisas que é a Guerra dos Tronos, e até tem uma certa violência, mas tem razão de ser a Guerra dos Tronos. A Guerra dos Tronos, todos os capítulos, há uma disciplina nos Estados Unidos, num curso de economia, que a Guerra dos Tronos é estudado nessa disciplina. Essa disciplina é mesmo só o estudo da Guerra dos Tronos. Então eles têm que ler ao livro ou ver os filmes todos para depois fazerem um exame. E esse exame é muito importante. Portanto, numa universidade dos Estados Unidos estuda-se essa matéria. Tanto que houve um professor que publicou um livro sobre isso, que é sobre realmente a gestão das empresas e das economias, e é muito interessante. Como, por exemplo, o Big Brother é estudado em algumas universidades e também já foi estudada, não sei se neste momento estudada numa universidade portuguesa, porque o Big Brother estrangeiro imaginem que é 30 vezes pior do que o nosso. Isso é 30 vezes pior, porque eles não têm pudores como nós temos. Então, mostram o que pior há neles, porque aquilo é um jogo, mas também ganham muito mais dinheiro do que eles cá. Quando eles cá ganham 50 mil euros, eles lá não são capazes de ganhar para aí muito, muito mais de 50 mil euros na nossa moeda. São capazes de ganhar para aí meio milhão de euros, 500 mil euros. São muitos deles em muitos programas, o vencedor ganha 500 mil euros. E, portanto, por isso mesmo é que tem aquela relevância. Evidentemente, também é um programa viciante, como foi o programa, por exemplo, daqueles que deram para os garotos, que eu já falei aqui nisso e que fez muito mal aos garotos e que acho que nunca deveria se repetir essa experiência porque foi mal para a sociedade, que foi os morangos com açúcar. Quem estudar
através da psicologia, da filosofia, essa série percebe que isso influenciou culturalmente uma geração e incutiu nessa geração uma irresponsabilidade muito grande. Cada programa de entretenimento tem a sua mensagem. Há que sabê-la ler e há que sabê-la ver. Às vezes há coisas que se passam nesses programas que nós, ao ver, nos identificamos com ela. A maior parte do povo se identifica com a calhandrice, com o dizer mal, com a semi-violência, porque não pode haver uma violência total. Também se vê muito nesses programas defesa de causas que são... Nós, para defendermos uma causa, a causa nunca deve ser defendida através de um fanatismo, de uma cegueira. Tem que ser assim, tem que ser assim. Não, não, não. Uma causa, seja ela qual a causa for, tem que ser defendida com uma certa diversidade e pensando sempre que não podemos impor a nossa causa, podemos dá-la a conhecer e quem a quiser seguir, segue. Quem não quiser, não segue. Não vou ficar irritado por as pessoas não seguirem aquela causa. Por exemplo, uma das coisas que acontece lá no programa de entretenimento do Big Brother, que há lá uma moça que defende a causa do vegan, mas defende-a fanaticamente. Por exemplo, tão fanaticamente que eu acho que ela, vez de estar a defender aquela causa, não, ela está a defender que as pessoas devem ser intolerantes, devem ser realmente bastante intolerantes e devem ser firmes naquilo que estão a dizer e não se permitem sequer a analisar e que às vezes nós temos que mudar em determinados contextos, temos que mudar a nossa forma de ser e a nossa opinião. Eu não posso impor, nem tu podes impor nada a ninguém. Acontece é que as pessoas têm que ter a liberdade de escolha. Eu posso dar a informação, por exemplo, dizendo que o vegan é realmente uma alimentação mais cuidada. Mas não nos podemos esquecer, e as pessoas veganas nunca se esqueçam disso, que elas também morrem de cancro, e às vezes mais cedo que as outras. Nós não se podemos esquecer que nós, por princípio, somos seres carnívoros, sempre fomos. Nós não vamos dar carne a uma vaca ou a um boi, porque eles são herbívoros. Portanto, alterar-lhes a alimentação, eles não se adaptariam. O organismo deles não se adaptaria. Alterar completamente e fanaticamente a nossa alimentação também é verdade que não dá resultados positivos, dá resultados muito negativos. E, portanto, as pessoas que querem defender as suas causas saibam-nas defender com tolerância. Só quem defende uma causa com tolerância e sem fanatismo, seja qual for a causa, é que está correto ao defender aquela causa. E tem que conhecer as consequências da causa na sua profundidade. Eu aqui há uns tempos atrás falei-vos na solidariedade e no ser-se voluntário, mas expliquei-vos logo que ser solidário não é muitas vezes como as pessoas fazem e ser-se voluntário também não é a forma mais correta, porque eu só posso ser voluntário se respeitar as pessoas que me impulsionaram a ser voluntário. Então as pessoas que eu vou servir eu tenho que as respeitar. Não vou com a intenção de as modificar, de as transformar. Vou com a intenção de lhes dar informação, de ajudá-las segundo os rituais delas e segundo a cultura delas, pondo mais algum conhecimento para dar liberdade à pessoa para escolher, não impondo, porque toda a causa que é imposta é uma causa que fica sem validade. É a mesma coisa daquela história em que o que a tua mão direita ou esquerda der, o que a tua mão direita der, a tua esquerda não pode ver. Porquê? Porque se a tua esquerda ver, já não estás a fazer um ato, já não estás a ser altruísta. Estás a ser convenientemente e politicamente correto, de modo a que, até por vezes, consigas ganhar um lugar no pódio. E isso não pode ser. As pessoas têm que ter consciência que as coisas que passam neste momento no mundo e que sempre passaram, tiveram a sua importância e têm sempre a sua importância. Agora, por exemplo, esta causa de nós, quando vamos defender, como eu ontem disse muito rapidamente, o racismo, que não é o racismo, é o
preconceito nós podemos a defender, mas defendemos o preconceito primeiro e tratamos do preconceito primeiro, porque o preconceito é que origina esses casos. O racismo não é um caso popular, o preconceito é. O preconceito é individual, o racismo não, já é político e muitas vezes económico. E há racismo mesmo entre os brancos. Branco com branco, há racismo. Há racismo entre patrões e empregados. Porque já estamos a falar numa outra estrutura da sociedade. Agora, se falarmos só na estrutura social da sociedade, sem os empregos, nós reparamos, e se estudarmos e tivermos interesse, porque temos que ter algum interesse, nós vamos reparar que o preconceito na nossa aldeia, na nossa cidade, na nossa vila, esse preconceito é que mais tarde vai originar o racismo. O fanatismo vai originar o racismo. Nós não queremos essas coisas. Nós queremos coisas feitas com ponderação. Nem 8, nem 80. Queremos as coisas feitas ali no meio. E aí sim, grandes homens e grandes mulheres foram sempre aqueles que ainda hoje são desconhecidos da sociedade pelo seu altruísmo, porque eles o que fizeram com a mão direita, nunca a mão esquerda deles soube o que fizeram. Portanto, há muita gente que desconhece que há pessoas que são verdadeiramente solidárias para com os povos, porque essas pessoas, quando são solidárias, elas não querem que ninguém saiba que elas estão a ser solidárias. Elas são porque elas querem ser, mas elas não impõem a sua solidariedade. Elas não impõem e elas trabalham muito no campo da sua solidariedade e só as pessoas que usufruem dessa solidariedade é que sabem da sua existência. As outras não sabem. Elas dão com a mão direita e a mão esquerda não o vê. Elas estão certas. Agora, todos os outros que fazem isso de uma forma fanática e põem, é como aquela história do fumar. Houve uma época que toda a gente estava, mas fumas, e às vezes as mulheres dizem, eu não gosto de ti, nem te quero para casar porque tu fumas, mas não sei o quê. O homem fuma, mas a mulher também tem outras coisas. E ela, quando está à procura de um companheiro, tem que reparar que o companheiro tem uma personalidade própria como ela tem. O que eles dois têm que fazer é reequilibrar-se de tal forma para se entenderem. Mas eles não podem ser iguais. Porque se eles forem iguais, não há aquela química, não há aquela empatia, não há aquela preocupação que tem que existir num relacionamento de marido e mulher. E é por isso que depois muitos casais acabam com as suas relações e depois usam os seus filhos mais pequenos contra o outro. E isso também é muito mau, porque um pai ou uma mãe que usa os seus filhos contra o seu companheiro, que usa os seus filhos contra o pai deles, essa mãe não sabe ser mãe, não é digna sequer de ser mãe. E esse pai que faz isso também não é digno de ser chamado pai. Esse pai não é pai. Portanto, nós, os homens e as mulheres, somos seres iguais, mas somos seres individuais, mas temos personalidades diferentes. É por isso que um é masculino e o outro é feminino. Tanto que aquela mulher que é meia masculina e meia feminina, é aquela mulher tipo de homem, ela também na sua feminilidade não é como as outras mulheres tão feminina. Ela é um pouco mais masculina. Então, ela é a ditadora, é a dominadora. E, portanto, também há homens que têm isso e que são denominados de outras coisas e as mulheres fazem muito pouco deles. Então, as pessoas têm que perceber é que mesmo os próprios filhos não são propriedade sua. Nenhuma mãe, nenhum pai deve querer viver sobre o seu filho. Por exemplo, eu não tive êxito, não tive sorte na vida, não tive possibilidades, eu vou dar todas as possibilidades ao meu filho. Eu vou alimentar-me através do meu filho. É o pior erro que um pai ou uma mãe faz. Querer que o filho seja melhor porque ele não foi o melhor. Isso acaba sempre por a vida do filho ser uma vida de desgraça.
mais tarde ou mais cedo, até aquele filho e aquela filha acabam por desaparecer do mapa, acaba por pôr o termo à vida ou acaba por ter uma doença que a leva, porque só assim depois as pessoas compreendem. As pessoas não entendem muitas vezes que são elas próprias que provocam os problemas existenciais nos seus filhos. São elas próprias. Às vezes é o pai, outras vezes é a mãe. Então os seus filhos também provocam aos pais esses problemas, porque não têm a consciência que estão a deixar-se influenciar, que deixaram de ser eles próprios. Não têm consciência, querem uma vida mais fácil e quem lhe proporcionar essa vida mais fácil é quem eles escolhem. E isso não se chama ser filho. Não se chama ser pai nem mãe. E isso aí não existe amor. Digam o que disserem. É aquilo que eu tenho observado, é os estudos que são feitos. E também há uma problemática nas pessoas, é assim, vem um homem muito conhecido ou uma mulher que é formado pela Universidade de Harvard e dessas universidades assim, eu sei falar inglês, não sei pronunciar as coisas, está bem? Porque eu sei ler muito bem inglês, mas agora quando é falar troco tudo. Então o que é que acontece? Acontece que muitas vezes esses homens e essas mulheres vêm dizer coisas e toda a gente aceita as coisas que eles dizem. Não quer dizer que aquelas coisas estejam erradas ou certas. Aquelas coisas são para nós estudarmos e sermos nós a tirarmos a conclusão. Porque quando eles nos vêm já com a certeza de, nós precisamos ter cuidado, porque eles estão a tentar nos influenciar, estão a tentar que nós bebemos. Por exemplo, no campo espiritual, eu conheço muitas pessoas mesmo, mais do que aquelas que muita gente pensa que eu conheço, no campo espiritual, pessoas que se dizem espiritualistas, espíritas e que têm dons. Eu conheço muitas. E a partir do momento em que a informação que elas emitem e a ajuda que elas emitem não vai de acordo, mais uma vez vou-me repetir, com as leis morais, não está certo. Se houver um tipo de vingança, de ódio, de espalhar a desarmonia, de criar o desequilíbrio nas pessoas, de acusar as pessoas por essa parte, se houver a comunicação espiritual que vem em espíritos comunicar-se e dizer que a tua avó, o teu avô, eu sou a tua avó, o teu avô, sou o teu tio, sou isto, e fulana anda-te a fazer mal, e cicrana anda-te a fazer mal, e beltrana anda-te a fazer mal. Vocês têm que ter logo atenção, porque uma pessoa desencarnada, quando é espírito, tem uma consciência muito diferente de quando é encarnada e tem que fazer a sua mudança. Na sua transição, há logo uma mudança que se faz na sua essência, porque já tem conhecimentos que estão arrecadados para vocês melhor perceberem numa determinada área, vêm com eles, é verdade, como vêm comigo, mas estão numa determinada área que são inacessíveis. Só quando nós saímos do corpo é que se tornam acessíveis. Então o que é que acontece? Acontece que nós, quando nos juntamos a nós próprios, a esse eu que eu disse que nunca dormia, quando nós nos juntamos a esse eu que eu disse que nunca dormia, aí é que nós vamos ter a certeza das coisas que fizemos e que não fizemos, que foram boas, que foram más, que prejudicaram e que não prejudicaram. E vamos nos surpreender que algumas coisas que pensámos que prejudicámos, nós ajudamos. E algumas coisas que pensámos que ajudámos, prejudicámos muito. E é daí que vem um bocadinho depois o peso, o sentimento e a emoção da culpa, e é aí que nos leva a uma nova reencarnação, para repararmos todas as coisas. Então, essas pessoas muitas vezes têm uma comunicação da espiritualidade e impõem essa comunicação da espiritualidade como se algo certo. Mas depois de nós analisarmos aquela mensagem, nós percebemos que aquela mensagem toca pontos ou situações que são interessantes para aquele que as está a emanar ou para o grupo ou para aquela associação. E isso é errado. Porque os seres espirituais não negociam como nós. Eu, se quiser uma coisa, tenho que vos pedir e tenho que vos dar algo em troca para vocês me darem. Eu vou às compras, tenho que levar o dinheiro para comprar, mas mesmo assim o vendedor pode me influenciar. Como eu também posso enganar o vendedor, é conforme
a minha capacidade. Então, os seres energéticos, os seres espirituais não são assim. Não entram nesse tipo de diálogo, nem nesse tipo. Já não faz parte da sua própria evolução. Então, aquilo que muitas vezes se recebe tem que ser passado pelo crivo da inteligência, pelo crivo do conhecimento, não das coisas que nos são impostas, mas das coisas, das experiências que nós fomos vivendo ao longo da vida. É como, por exemplo, alguém pedir para amarrar alguém. Ai, amarra-me esta pessoa, isso assim a mim. Eu pergunto, vocês têm prazer de fazerem amor ou sexo ou o que seja com um morto? Se não têm, há pessoas que têm, cuidado, que servem dos cadáveres para fazer isso. Mas nós não estamos nessa área. Eu só estou a dizer que há pessoas que, infelizmente, ou felizmente, para eles é que têm que responder a isso, que fazem isso. Mas eu pergunto vocês têm que pensar seriamente, se não são capazes de estar a dormir ao lado do morto, se vocês não eram capazes de que uma pessoa que viveu na Terra, que vocês conheceram e conviveram com ela, que vos aparecesse à frente, vocês não eram capazes de estar impávidos e serenos, fugiam à frente, quanto mais dormir ao pé de um cadáver. Vocês não dormiam. Então, o que é que acontece quando vocês pensam que fazem essas amarrações, essas coisas? É a mesma coisa que vocês estarem a dormir com um morto ou com uma morta. É isso que vocês querem? Se é isso, eu respeito. Mas assumem que é isso que vocês querem. Vocês não podem estar a dormir com uma pessoa que não quer dormir com vocês. E ninguém pode obrigar outra pessoa a dormir com quem não quer. Mas eu também não posso prender uma pessoa para dormir comigo. Dormir subentende-se tudo para eu não estar a ser incorreto para vocês. E porque estamos num direto. Senão era mais, nas palavras era mais, porque eu não sou muito de usar aquelas palavras. Mas usava-las. Se isso fizesse com que vocês entendessem, percebem? Então, se vocês estão a amarrar para ter, vocês estão a dormir com o morto ou com uma morta. E isso nunca vai ser bom. Não há nada pior do que eu estar obrigado junto a alguém. E a viver junto a alguém, eu obrigado. Porque para me obrigar, têm que me anular muita parte. Tanto que vocês ouvem muitas pessoas dizer-vos assim. Vocês já ouviram, certamente, até familiares vocês. Eu não sei como, naquele tempo que aquilo aconteceu, às vezes é um tempo de 1 ano, de 2 anos, não sei porque é que estive lá. Não sei porque é que estive a fazer aquelas coisas. Não me reconheço ali. Lá está. A pessoa está sob uma influência nefasta e negativa, está a ser obrigada. Quando ela desperta, ela sai, depois a outra fica danada, não é? Zangada mesmo e desequilibrada. Eu acho que é este tipo de conversas que todos devem ter quando têm dúvidas, com sinceridade e com muita honestidade. Porque isto dá para todos os campos, não se esqueçam, não dá só para um campo, dá para todos os campos mesmo. Então, vocês agora podem pôr isto na vossa mente e pensarem muito bem e seriamente. Porque vocês têm que pensar seriamente. Porque a vida é uma passagem. Mas que essa passagem seja a passagem mais maravilhosa que vocês possam ter e que eu possa ter. Porque se não for para isso, a vida deixa de ter qualquer tipo de sentido. Ainda mais que nós estamos na prisão e estamos na escola. E estamos prisioneiros, nós não temos direito a uma determinada liberdade de conhecimento, logo nós estamos num desconhecido. Por isso temos que focalizar-se no momento atual que vivemos agora. Nós não temos que nos preocupar se fomos reis ou rainhas, santos ou diabos. Temos que nos preocupar é aqui e agora. E fazemos as coisas e resolvemos as coisas aqui e agora. Não esperar que os outros resolvam por nós. A Nívia Victória está a pedir que eu mande um beijinho para ela e para o filhinho dela. E vocês mandam 3 corações, pelo menos. Então, eu gostaria que vocês pensassem nas coisas. Não, eu sei, quando estou a falar, eu não vos estou a impor nada, eu estou-vos a deixar
na verdadeira liberdade, mas eu sempre fui assim desde que nasci, nunca impus nada, não quero impor nada, e houve uma coisa, eu não vim à Terra para competir com ninguém, e sempre que alguém começa uma competição comigo, eu digo, não vale a pena, porque uma competição só pode existir se eu anuir a ela, mas eu nunca anuía a nenhuma competição, e nunca anuí, e portanto ninguém pode competir comigo, porque eu não anuio. Eu não me entrego a essa competição. Porque a pior coisa são as competições. Porque se nós começarmos a viver através de competições, nós nunca vamos sentir o prazer do amor, o prazer até do sexo, o prazer da relação afetuosa, o prazer do emprego, que não é emprego, é o trabalho, o prazer até de ter umas férias, dinheiro e essas coisas assim. Porque tudo isso é necessário. Eu às vezes vejo as pessoas vão por aí e às vezes quando vão à Nossa Senhora de Fátima, à Nossa Senhora da Aparecida, à Nossa Senhora de Lourdes, às várias Nossas Senhoras e aos vários sítios, vão lá pedir um milagre, vão lá vamos lá ver, e vão lá para que alguma coisa se resolva em sua vida e vão lá para que vão negociar com o santo, seja ele qual for. Como vocês gostam muitas vezes de negociar com Deus, ou seja, querem negociar com os santos. Vocês negociam é com as pessoas quando vocês vão comprar a comida, negociem com as pessoas quando vão comprar os móveis, negociem com as pessoas que realmente querem, na verdade, fazer alguma coisa, ter alguma relação, vocês fazem aí a negociação. Mas com os seres espirituais vocês não fazem negociação. Ninguém faz negociação com os seres espirituais. E quando vocês passarem para o campo espiritual, o vosso poder de negociação perde-se, porque a negociação é da Terra. E o que é da Terra, seja as doenças, seja as coisas, é que fica. Às vezes, e era isso que eu ia para dizer, e acabei por dizer aqui mais qualquer coisa, o que eu ia para dizer é que as pessoas vão a esses lugares e têm muito medo de pedir, olha, que lhes saia o dinheiro, ou para que tenham um dinheiro suficiente. Não devem ter medo. As pessoas podem pedir tudo, mas têm consciência de que podem ter ou não ter. E têm que ter a consciência que elas têm que dar o primeiro passo. Então, se tu vais a um lugar qualquer, quando vais pedir, não peças vulgarmente. Diz assim, eu sou merecedor, mas eu não estou a conseguir encontrar o caminho para conseguir chegar lá. Poderás tu ajudar-me, ó Nossa Senhora, ó Santo Ambrósio, ó São Pedro, São Paulo, ó Alá, podes-me ajudar? Ó Jeová, podes-me ajudar? Podes-me orientar? E sim, isso deixa de haver ali uma reza para haver uma prece muito profunda. E há sempre resposta aí. Agora, se eu for lá, ou se eu estou muito doente e dizer assim, ai Nossa Senhora de Fátima, se tu me curares, eu vou 3 vezes, ou 5 vezes, ou 10 vezes, ou 50 anos a pé contigo. Não vale a pena fazer isso. Porque a Nossa Senhora de Fátima não te vai ouvir a ti nem a ninguém. Mas tu disseres assim, olha, minha Nossa Senhora de Fátima, eu creio que tu tenhas aparecido aos pastorinhos. Pelo menos creio. Ou tenho a sensação, porque muita gente vai a esse local onde tu apareceste. Então eu preciso de uma coisa muito grande. Eu sinto-me frágil. Eu não consigo dar as minhas passadas. Eu preciso que tu me dês um pouco de colo. Não poderias tu dar-me um pouco de colo? Então aí, sim, aí existe um milagre. Mas esse milagre está a ser provocado por ti, pela tua forma de comunicar. É como que acontece com Deus. Tu não precisas de santos nenhum porque tens medo de Deus. Deus está no teu interior. Então dirige-te a Deus como teu pai, ou então como Deus mesmo. Mas não diz, ó Deus, olha que eu preciso disto, daquilo, daquele outro, ou daquele outro, e eu vou-me comportar bem, e isso, assim. Não digas isso. Tu dizes, ó pai, olha, eu sou uma criança autêntica, ando aqui no teu jardim, ando a brincar, até atiro pedras aos vizinhos, faço tudo. Olha, não sou o filho que tu esperarias, certamente, que eu como pai também não esperaria ter um filho como eu sou, para ti. Mas tu és meu pai. E eu, como pai dos meus filhos, também me comporto
Eu gosto muito deles, então tu gostas muito mais. Porque tens outra visão, és energia, isso é assim. Então eu ando aqui aflito de umas coisas e eu não sei como as resolver. Eu sei que tu não as podes dar. Mas sei que tu me podes tocar ou despertar em mim, mexeres naquele botão que é necessário para eu despertar e para eu saber como conquistar. E eu agradeço por isso, meu Pai, meu Deus, meu Alá. Eu agradeço por isso, meu Jeová, meu Santo. Eu te agradeço por isso. Não é depois, quando há a desgraça, eu ouço muita gente a queixar-se. Se Deus existisse isto não acontecia. Pois é, meus amigos. É que isso não tem nada a ver com a existência de Deus. E nós existimos, eu ia para dizer, e nós infelizmente existimos. Mas não é infelizmente, felizmente existimos. Nós existimos. Então não vamos culpar, nem pôr nas mãos de Deus, nem no diabo, as nossas atitudes. Metemos nas nossas mãos, vemos os nossos comportamentos, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar no mundo, a nossa convivência com o mundo, e aí nós encontramos respostas para muitas coisas, e encontramos conselhos para muitas coisas que estão a apoquentar a nossa vida. Porquê? Porque aí entramos em contacto com o nosso eu, que nunca dorme para já. E depois entramos em contacto com a divindade que criámos. E depois entramos em contacto com a própria espiritualidade, que é infinita. A espiritualidade é como a eletricidade. Tu não consegues ver a eletricidade, só consegues medir ou sentir. Se tu puseres um fio, as mãos num fio, se for num fio neutro, tu não apanhas num choque. Mas se tu puseres no outro fio, tu apanhas um choque se tiveres ligação. E a espiritualidade é assim mesmo. O fio neutro serve para uma coisa e a eletricidade a passar para outra serve para outra. Então aí é a mesma coisa que seja a espiritualidade e a neutralidade da própria terra e da própria espiritualidade, que não vai dar em nada. Então a eletricidade dá. E esses dois polos têm que estar juntos para acender a lâmpada. Assim juntos, mas não tão juntinhos assim, porque eles depois explodem. Portanto, quem é eletricista, e se tiver aí algum, é que pode explicar a problemática disso. Mas a espiritualidade é um bocadinho como a eletricidade. Você não vê, tu não vês, tu vê-la, mas não a sentes. Mas tu não vês a própria eletricidade, vês o resultado dela quando se acende o frigorífico, quando acendes uma lâmpada. É o resultado, tu não estás a ver a eletricidade. Tu estás a ver o resultado da eletricidade, porque a eletricidade em si tu nunca a vês, mas sente-la. E a espiritualidade muitas vezes tu nunca a vês, mas sente-la. Agora compete a ti perceberes se é uma espiritualidade positiva ou uma espiritualidade negativa. E, portanto, há vários fatores que nós analisando e nós observando e prestando atenção, nós conseguimos perceber exatamente onde está uma meia-verdade e onde está algo que vai condicionar e limitar as nossas vidas. E aí afastamos-se daquilo que não queremos. Vamos. Nós temos muito medo de deixar. Se esta garrafa d'água, não é? Eu tenho medo de deixar por morrer à sede. Mas ninguém me garante a mim, eu vou deixá-la, ninguém me garante a mim que eu não tenha ali, por trás da porta, uma garrafa de água que eu depois vou usar. Portanto, eu vou deixar esta. Deixamos, porque depois algo vai acontecer. Isso faz-me lembrar uma história que eu acho que até já vos contei. De um rei que vivia, de um rei que fazia muitos julgamentos, mas era um homem de bom coração e tinha muita pena de condenar as pessoas à morte, mas naquela época o rei tinha que condenar efetivamente as pessoas à morte. Então ele arranjou ali um estratagema de não ter ele que escolher nada. E não disse a ninguém, fez ele sozinho e acabou-se. Então, de um lado havia uma jaula com leões. Do outro lado, uma porta com... como é que se diz? Com as flechas que eles mandam, aquelas coisas. Estão a ver? Assim espetada na porta, mas para o lado de fora. Os bicos para o lado de fora. De dentro para fora. E as pessoas olhavam para aquela porta fechada e viam os bicos dessa sete e olhavam para a jaula dos leões. E sabiam que ali estavam os leões, sabiam o que lhe ia acontecer. Então, quando era a sentença, o rei
dizia sempre assim: bem, vais ser sentenciado, mas eu não te vou dar a sentença. Eu vou-te dar uma escolha. Ou vais por aquela porta, ou vais para dentro da jaula dos leões. Tu é que escolhes. E o que tu escolheres, para mim, está bem. E a maior parte, uma grande percentagem, e durante anos que isto aconteceu, escolheu a jaula dos leões. Claro que tinha que lutar com os leões, era mordido pelos leões, era morto pelos leões. Mas as pessoas preferiam escolher aquilo do que ir ver o raio da porta. Até que um dia, um conselheiro disse assim: mas o que é que há por trás daquela porta que ninguém abre? E ele respondeu: e tu já alguma vez a tentaste abrir? Bem, eu ainda não fiz nenhum mal, não fui julgado, mas mesmo assim, se alguma vez te deu a curiosidade a ti, de ires abrir a porta? Não. Com certeza, então não me estejas a fazer perguntas que eu não te vou dar resposta. Tu sabes, eu dou a liberdade de escolher. Se eles escolhem a jaula dos leões, não me pesa absolutamente nada, porque eu dou-lhe duas escolhas. Ou à porta, ou à jaula dos leões. Eles só fazem a escolha deles. A partir daí eu estou descansado, eu não estou a fazer mal a ninguém. Não estou a condenar ninguém à morte. São as pessoas que se estão a condenar a si à morte. Então o conselheiro perguntava novamente: mas majestade, dizei-me o que está por trás daquela porta. E o rei dizia sempre: não te digo. Se tens tanta curiosidade e se tens a coragem de suficiente, vai lá ver. Eu deixo-te ver. Agora tu fazes o que quiseste. Isto andou ali ainda um tempo grande. E ele sempre a tentar o rei, para ver se o rei lhe dizia. O rei disse, até que um dia o rei disse: estás com tantas coisas, vai lá abrir a porta. Sujeita-te àquilo que está para além da porta. E ele, no primeiro dia não fez, e isto já ia meses, mais de meio ano. E no primeiro dia não fez, mas no segundo dia pensou e disse: bem, majestade, eu vou então ver o que está por trás da porta. Se estás à vontade, vai. Sofres as consequências. Ainda lhe disse isto, para ver, porque o rei não queria que descobrissem aquele segredo. Então ele foi e disse: seja o que Deus quiser. Eu sei o que acontece nos leões, mas não sei o que acontece. Deixa-me cá. Qual não foi o espanto dele, que quando abriu a porta, viu um lindo jardim e um caminho no meio do jardim e começou a percorrê-lo, e esse jardim levava sempre à liberdade. Portanto, se as pessoas têm sido corajosas, honestas para com elas próprias, se as pessoas têm percebido a mensagem do rei que ele não queria condenar a ninguém à morte, toda a gente se tinha salvo. Ninguém precisava de escolher os leões. Mas lá está, a falta de informação, a falta de fé, a falta de autoestima das pessoas, e porque elas muitas vezes também tinham feito muito mal a outras, então levava-as àquilo que era visível. Elas sabiam ali era o ponto de morte delas. Elas iam ser mortas pelos leões. Mas não os levava, porque tinham tanto medo daquelas lanças que estavam viradas, pensavam que ali era pior do que ali, na jaula dos leões. Pensavam sempre, iam sempre para a jaula dos leões. Esse rei foi um rei que foi muito importante na história, e não vou dizer mais, e foi um rei que deixou muitos escritos, e ele gostava-lhe horrores, sinceramente, de ver as pessoas a escolherem a morte. Ele gostava-lhe horrores e orava, não rezava, ele orava, até chegou a criar alguns cânticos, porque ele era virado para a musicalidade, alguns cânticos de agradecimento ao próprio Deus. Ele orava por esses e perguntava e punha a questão: mas porquê é que ele não escolhe o rei de Portugal, se eu dou ali duas oportunidades? A verdade é que na nossa vida muitas vezes acontece isso. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós sabemos, seja bom ou mal, nós temos a tendência de escolher. Aquilo que nos é desconhecido, nós temos medo. E então é aqui que chegamos. O medo acaba por nos aprisionar a todos e a esperança liberta-nos. Então, se eles, nesse momento, pensassem assim: seja o que for que esteja por trás da porta, é bem melhor, de certeza, do que ir para a jaula dos leões. Deixa-me cá ir ver.
E era pessoa livre, o rei não condenava mais, nem ele poderia ser mais condenado, porque era um decreto real. Pronto. Isto para vocês verem como nós fazemos no nosso dia a dia. Nós não podemos ser assim. Temos que realmente ser pessoas mais tranquilas, ser pessoas mais fortes, mais saudáveis e sermos pessoas mais humanas. Às vezes até é preciso nós deixarmos um pouco a espiritualidade e o nosso eu espiritual de lado e sermos mesmo humanos porque estamos na Terra. E na Terra há necessidades que têm de ser completadas, há necessidades que têm de ser saciadas. E nós não podemos agora virar monges na adoração a um Deus ou a deuses e esquecermos dessas necessidades, porque isso vai haver uma repressão até no nosso próprio corpo e nós vamos ficando dia a dia mais doentes e é por isso que as doenças aparecem tanto e às vezes com uma agressividade tão grande que nos fazem mesmo padecer. Então, o que nós temos de fazer na nossa vida, aqueles que entendem que o devem fazer, é realmente sermos mais justos, sermos mais confiantes, termos uma maior autoestima, termos um maior amor próprio, não exagerado, nem 8 nem 80, não fanático, porque isso é a pior coisa que pode acontecer. Então, tudo ali, num certo equilíbrio, utilizando a fé, a caridade e a esperança, e utilizando o amor, porque nunca vamos utilizar a essência do amor que eu chamo nas orações. Maríamos nós na Terra conseguimos atingir esse patamar, que era muito bom, não sofríamos tanto, mas existem as raízes do amor, que essas fazem parte em vários campos na Terra. E então, já agora utilizamos essas. Mas nunca esqueçando de invocar a outra grande energia, essa energia mais forte, que é como se fosse o amor na sua pureza. Então, nunca deixando de invocar. Agora, para nós será sempre mais fácil, se vocês se lembrarem, houve uma certa altura que o grande mestre Jesus partiu tudo e lá nos vendilhões do templo, se vocês perceberem, ele também disse: não adorarás outro Deus, além deste não adorarás imagem nenhuma esculpida com o homem. Isso porque Moisés pôs aquelas coisas duras, assim, quando o Deus era mau e vingativo. E então Jesus veio acabar com isso tudo até os dias de hoje. Mas nós não nos convencemos que esse homem chamado Jesus, que depois mais tarde chamou-se de outra coisa e mais tarde de outra coisa, mas que deu sempre bons exemplos e foi revolucionário na sociedade, nós às vezes não queremos saber. Eu já vos tinha dito aqui que a Bíblia é um livro histórico, antropológico e é um grande livro de psicologia e é um grande livro de política, analisado por alguns e que tem a sua razão de ser. E é um grande livro de economia também. Então, nós devemos levar a Bíblia assim e não como se fosse uma lei sagrada, assim como Moisés. Moisés escreveu o Alcorão, ou lá essa coisa que às vezes tenho dificuldade em dizer, mas é por ser disléxico. Escreveu, mas ele escreveu naquela época. Jesus não, Jesus escreveu para aquilo que haveria de vir. E Moisés não, Moisés cingiu-se àquela época. Mas também deu os seus bons exemplos. Mas ambos disseram: tudo está sujeito à transformação, à evolução das coisas. E sois vós que tendes que fazer essa transformação e essa evolução. Não podeis levar as coisas destas circunstâncias para outras circunstâncias que são superiores. E reparem, quando Moisés diz que aqueles que vêm da guerra, que encontrarem as viúvas, que elas não estejam com mais ninguém porque estão à espera de seus maridos, para haver a continuidade das pessoas, os soldados podiam tomar as viúvas como suas companheiras, mesmo sendo casadas. Isso era para a época. Ele disse porque havia falta de gente para a guerra. E ponto. Quando Jesus diz também a Nicodemos, ele diz: eu não te consigo entender, eu não te consigo compreender de jeito nenhum. Eu até sei que tu estás a falar a verdade, tu realmente
E ele era judeu, não se esqueçam. Pertencia à religião judaica, o Nicodemo. E Jesus virou-se assim com ele e disse assim: tu só me compreendes no dia em que voltares ao ventre da tua mãe e nasceres de novo. E ele responde: mas como posso eu voltar ao ventre da minha mãe se a minha mãe já está morta? E por ali ficou a conversa, lá com mais algumas coisas, mas por aqui fica a conversa. Reparem, são homens revolucionários, são grandes mestres da sabedoria, são grandes visionários e que nos dão lições, mas que nos alertam sempre que o que é da terra, o que é do céu é do céu. Lembram-se da história da moeda e dos impostos. E ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, não misturais as coisas. Pronto. Isto na razão que eu às vezes sei que vocês têm muitos problemas ao pedir aos anjos e aos arcanjos, quando estão nas vossas orações e nas vossas preces ou nas vossas rezas, que estão com dificuldades. E muitas vezes, então a dificuldade financeira, vocês têm muita vergonha de pedir, fazem mal. Porque é isso mesmo. O que é de César, o que é de Deus é de Deus. Mas eu não estou a conseguir o que é de César. Então eu tenho que pôr o meu problema e dizer: eu não estou a conseguir. E eu preciso conseguir, preciso de uma luz, preciso de um caminho, preciso de algo que desperte o meu ser para eu conseguir obter aquilo que preciso para viver. E se nós fizéssemos isso, não havia um emaranhado enorme, não havia um emaranhado enorme de tantas e tantas pessoas a fazerem tontarias e a levarem as pessoas por caminhos que não são os mais assertivos, que não lhes dão liberdade, que não as deixam ser elas próprias. E isso é triste, é uma pena, e é isso que é por isso que eu existo, para alertar e para dizer: não, senhora. Não, senhora, cada um faz o que entende e cada um é responsável pelos seus atos. Por isso, torna a dizer: escuta-me o que eu te digo, sejas tu quem fores, acredites no que acreditares. Tudo o que tu fizeres de bem voltará para ti. Tudo o que tu fizeres de mal, para ti voltará. E pronto. Agora façam a vossa reflexão, façam o vosso pensamento, pensem bem e descubram-se, que é o meu maior desejo, é que vocês se descubram. Os nossos amigos espirituais estão sempre connosco quando nós os invocamos. E mesmo quando nós não os invocamos, porque nós quando nascemos e fazemos o nosso programa de vida, as coisas principais, também no nosso nascimento, quem nos ajudou e quem nos orientou a fazer o programa é geralmente o nosso mentor espiritual, é o nosso anjo da guarda, é aquele anjo e arcanjo que connosco anda muitas vezes na vida. Nós não temos um grande contacto com ele porque não o cultivamos. Há muita gente que tenta ensinar o cultivo e a aproximação, mas isso não se ensina. Isso ou se adquire ou não se adquire. Não há cursos para ensinar. Eu posso vos dar um conselho que é totalmente diferente para vocês entrarem em contacto. E eu já vos dei esse conselho há muito tempo. Criem um amigo imaginário. As crianças falam com os seres espirituais muitas vezes, e vocês pensam que elas estão a falar sozinhas, mas não estão. E vocês, como lhe chamam e como lhe chama a psicologia, é o amigo imaginário. Na verdade, não é o amigo imaginário. É que a criança, quando é criança, ainda está ligada à sua própria espiritualidade. Quando nos tornamos um pouco mais adultos, desligamos-nos da nossa própria espiritualidade. Mas a espiritualidade continua lá. Até ao dia em que nós entendermos e quisermos e formos fortes o suficiente, dizer assim: não, eu vou criar o meu amigo imaginário. Comecem a conversar com o vosso amigo imaginário que criam, que depressa vocês vão entender e vão perceber que há algo mais ao pé de vós e que vem em vosso auxílio quando estáis em aflição. Há algo mais. Não é preciso lhe dar nome. Não é preciso lhe dar
fisionomia. É preciso dizer que é o vosso amigo espiritual, assim como vocês, quando dizem que têm amigos e amigas coloridas, mas que acabam por fazer tudo, percebem? Então vocês, esse amigo imaginário é o vosso anjo da guarda, é o espírito protetor, é o mentor espiritual. Vocês dão-lhe o nome que quiserem, como ser de anjo, isso assim. Mas se não quiserem dar nenhum nome, é apenas o vosso amigo espiritual. E conversem com esse amigo imaginário. E verão que muitas vezes vocês vão descobrir coisas fantásticas. E não é preciso grande esforço. Não é preciso andarem a fazer tanta meditação, tanta coisa. Não! Isso é simples. Não compliquem o que é simples. Já há muita pena, tenho eu, que vocês compliquem aquilo que não deveriam complicar. E descomplicam aquilo que deveriam ter mais atenção. Que é quando vocês pensam em dar um tirinho a alguém. Vocês aí fazem uma descomplicação autêntica e dão o tiro. É essas formas que vocês às vezes têm de terem 2 pesos e 2 medidas que estraga a vossa vida na perfeição. E pronto, estou a ficar cansado, não descansei antes de vir para aqui, por isso vou terminar com a oração. Já sabem como é a oração, já tirei os óculos e tudo para não ficar com eles, não vos estou a ver bem, não estou a ver. Depois ao fim da oração vou aqui passar por os vossos com os meus olhos, com os óculos, por os vossos nomes, porque há aí alguns seres materiais, seres encarnados, e alguns irmãos, podemos considerar assim, alguns homens e mulheres, e até crianças que precisam de uma determinado auxílio. Então, eu vou iniciar a oração. Hoje, principalmente, dedico a minha oração ao meu mentor espiritual, ao meu espírito amigo e ao meu protetor. Digo-lhe, dizendo-lhe simplesmente, muitas vezes, não presto a atenção devida. E peço que me perdoes por isso mesmo. Às vezes afasto-me um pouco de ti para fazer as minhas tontarias. Sei que não haveria necessidade, mas mesmo assim te peço perdão se me magoei, fosse de qualquer forma, porque eu tenho consciência que te posso magoar e que posso magoar todo o mundo espiritual. Se eu o fizer conscientemente, evidentemente que eu preciso refletir. Auxilia-me nessa reflexão. Se eu o fizer inconscientemente, só posso pedir-te, evocar-te, para que tu me esclareças o meu interior e para que eu tenha consciência para poder proceder e atuar de outra forma. Mas, meu querido amigo espiritual, eu te agradeço profundamente a companhia que me fazes. Agradeço-te o que me transmites, o conforto que me transmites. Agradeço-te porque nunca sinto a solidão, porque tu estás presente. Agradeço-te por conseguir percorrer o meu caminho e ultrapassar todos os meus obstáculos. E agradeço-te por, de alguma forma, conseguir, com a idade e o corpo mais fragilizado, continuar a ser mais jovem ainda. Agradeço-te inúmeras coisas. O facto de eu ser pai, o facto de eu ser mãe, o facto de eu andar pelos caminhos da vida, o facto de eu me encontrar comigo próprio, o facto da minha saúde. Agradeço tudo o que posso te agradecer. E agradeço-te a ti porque és o que está mais perto de mim, és o que me abraças, és o que me orientas, és o que me dás aquele empurrão, és o que, de alguma forma, permites o meu crescimento espiritual e material, és aquele que, de alguma forma, faz com que eu não me sinta só para eu conseguir o meu próprio equilíbrio. Enfim, tu és tudo para mim e eu te agradeço pelo facto desde o meu nascimento, em que meio corpo tu me acompanhares sempre até ao momento atual e até esperarei sempre que me acompanhes até outros momentos. Eu sei que existem muitos homens, muitas mulheres e muitas crianças encarnados que não conseguem
contactar ou comunicar com com os seus amigos espirituais. Hoje faço-te a ti. Sendo tu o meu amigo espiritual, faço-te um pedido muito especial, e aqui peço-te mesmo, é que possa ser emanado sobre todos esses homens e essas mulheres e essas crianças, pelos seus próprios mentores espirituais, pelos seus próprios anjos da guarda, pelos seus amigos espirituais, uma energia curadora, renovadora, uma energia que desperte, uma energia que acompanhe. Mas eu sei que isso é feito, mas com uma diferença. Que todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças o possam sentir. Cada um vai ter a sua forma de sentir, bem eu sei, mas que o possam sentir, assim como eu te sinto a ti. A minha maior e mais grata, a minha gratidão enorme para ti, meu anjo, meu espírito protetor, meu santo guia. Enfim, para ti, a minha gratidão e o meu pedido que fiz. Para o universo também a minha gratidão. Para o pai e para a mãe a minha gratidão. Para os irmãos a minha gratidão. Para os homens, as mulheres e as crianças a minha gratidão. Para o próprio planeta Terra a minha gratidão. Para todos os corpos a minha gratidão. E para todos aqueles que passaram pela Terra e deixaram uma obra, uma mensagem, e que muitas vezes nem foram conhecidos, e outros que são, a minha mais profunda gratidão. O meu desejo sincero, que todos, de uma forma geral, possam sentir a vibração da essência do amor que a partir deste momento eu invoco. Sejam encarnados, sejam desencarnados, sejam seres animados e inanimados, seja no mundo visível humano, seja no mundo invisível espiritual ou outros mundos paralelos. A minha mais profunda gratidão ao tudo e a todos. E pronto. Mais uma vez terminamos uma jornada de oração, que até me esqueci agora, sou sincero, qual era. Eu acho que era a 50ª quê? Não, a 70ª quê? A 74ª, acho eu. Portanto, venho por este meio agradecer a todos aqueles, por este meio, porque é o meio que temos, não é? Agradecer a todos aqueles que estiveram comigo e continuam a estar comigo. Ainda não temos permissão para fechar o ciclo das jornadas de oração. Quando tivermos, eu digo, porque eu já vos disse que gostaria com alguns de vocês fazer uma novena, uma coisa diferente, e que fosse em direto, ou então estarmos só nós em direto, mas que fosse na página do Círculo Fraternidade. Agradeço a todos vocês e não vos esqueçais, eu gosto muito de vocês, vos amo mesmo muito. E às vezes há uma certa dor aqui de não poder fazer mais, porque às vezes nem sempre é possível fazer-se tudo aquilo que se pretende para ajudar uns e outros. Por isso, eu vos agradeço do fundo do meu coração a companhia que me têm feito ao longo destas jornadas de oração e que me vão continuar certamente a fazer, e agradeço-vos profundamente, mas desejo enormemente para todos vocês, desejo enormemente que vocês consigam ter o vosso amigo imaginário, em primeiro lugar, e que vocês consigam atingir os vossos propósitos, os vossos objetivos. Não se zanguem uns com os outros, tenham calma e serenidade, acreditem na vossa própria força, acreditem em vós próprios, acreditem mais em vós próprios, sejam sinceros para convosco, sejam sinceros para com os outros. E nunca se esqueçam, tudo aquilo que tu fizeres de bem, a ti volta.
tudo aquilo que tu fizeres de mal a ti volta. A escolha é tua. Santas e boas noites. Eu espalho sobre vós a bênção da saúde, da abundância e da paz, e a bênção energética de todos os campos magnéticos, espirituais, materiais e psíquicos. A minha bênção sincera para cada um de vós e para todos os vossos familiares. Até amanhã, à mesma hora, mais 10, menos 10 minutos. Até amanhã mesmo.